Olá, eu sou Glaucio Nascimento, ginecologista e obstetra de Recife, também especialista em medicina fetal, e agora resolvi gravar esse vídeo para falar um pouco sobre os exames laboratoriais do pré-natal. Enfatizo que cada obstetra vai possuir a sua rotina e também existe a rotina mínima necessária que é preconizada tanto pela Organização Mundial de Saúde, como também pelo Ministério da Saúde do Brasil. De qualquer forma, como medicina é uma arte, cada obstetra ele vai possuir a sua rotina de acordo com sua experiência, de acordo com sua clientela. Então, por exemplo, eu tenho uma formação tanto em medicina fetal, então vou me preocupar com diversos aspectos do embrião e do feto, diversas patologias infecciosas, por exemplo, muitas cardiopatias, e o meu olhar realmente é diferente, até porque eu pego também muitas gestantes de alto risco. Então, lógico que a minha rotina ela vai ter uma particularidade. Além disso, como muitos sabem, eu também tenho formação em nutrologia, fisiologia hormonal e também em prática ortomolecular. Então, minha visão em relação à questão dos exames laboratoriais, ela é ampla, ela não é aquela coisa fixa. Eu não só peço os exames tradicionais do pré-natal, eu gosto sim de olhar a gestante como um todo. Mas falando especificamente dos exames laboratoriais, eu vou dar uma pincelada sobre alguns exames que eu considero importantes. Todas essas informações estão disponíveis no site drglaucios.com.br/pré-natal. Qualquer coisa, você pode acessar esse canal. Bom, primeiro que eu faço, o ideal mesmo é que esses exames laboratoriais, eles sejam solicitados 3 meses antes da mulher engravidar. Por quê? Porque o preparo, os primeiros 1000 dias de um bebê, ele na verdade começa com os 3 meses antes da gravidez, através de um preparo adequado pela melhoria do estilo de vida da mulher e também pela suplementação personalizada de alguns micronutrientes e vitaminas para essa mulher que tanto deseja engravidar e ter uma gestação e um bebê saudável. Ou outros bebês, né? Pode ser gemelar também ou trigemelar. Mas o basicão a gente sempre pede um hemograma para avaliar o status de anemia. Aqui no Nordeste mesmo, a gente tem uma frequência enorme de anemia. Isso deve ser combatido através de uma alimentação e uma suplementação personalizada. Existem diversos suplementos de ferro que podem nos ajudar, mas a alimentação sempre é a base de tudo. A gente também pede a classificação sanguínea, até para tentar avaliar a possibilidade de incompatibilidade sanguínea entre a mamãe e o bebê. Muitas vezes a gente até eu peço a classificação sanguínea do pai para já tentar analisar essas possibilidades. O bebê, muitas vezes, depois do parto, ele pode ter um probleminha chamado icterícia, que é quando o bebê fica amarelinho, e uma das causas pode ser esta incompatibilidade sanguínea entre a mamãe e o bebê. Atenção especial deve ser dada às gestantes que possuem o tipo sanguíneo RH negativo, pelo risco da doença hemolítica do recém-nascido, mas, graças a Deus, temos diminuído a ocorrência, a prevalência dessa doença através da administração profilática da imunoglobulina anti-RH. Assim, em relação à classificação sanguínea nas gestantes RH negativos, faz-se necessário a solicitação do exame chamado Cumbis indireto da mãe. Bom, a gente também pede exame de urina para rastrear a infecção, então sumário de urina, urocultura, teste para avaliar a coagulação sanguínea, como TPAF, fibrinogênio, função renal, ureia, creatinina, ácido úrico, a função hepática, a função lipídica também é fundamental, representável em várias enzimas hepáticas, como TGO, TGP, DHL, bilirrubinas totais e frações, gramas GT, colesterol total e frações, triglicerídeos. Muitas vezes eu peço até a lipoproteína A, que é um marcador de doença cardiovascular, e a doença cardiovascular, ela representa uma importante causa de mortalidade materna. Assim, você tentar identificar alguns fatores de risco a partir de exames laboratoriais parece-me relevante, e eu peço nas minhas gestantes.
O metabolismo do carboidrato, o que falar? Fundamental avaliar, não apenas pela glicemia de jejum, mas no momento oportuno se pede também a glicemia pós-destrozol, muitas vezes chamado de teste oral de tolerância à glicose. Em algumas situações pedimos também a curva glicêmica. Eu gosto de pedir também a insulina de jejum e também, em conjunto com a curva glicêmica, eu peço também a curva de insulina, porque é possível a gente avaliar não apenas os casos já estabelecidos de diabetes mellitus, seja ele gestacional ou pré-existente, mas também identificar os casos de resistência insulínica, onde você pode agir e, de uma certa maneira, ajudar a conduzir a sua gestante para que ela não desenvolva o diabetes gestacional. Além do teste oral de tolerância à glicose, os exames específicos da glicose, né, a gente pede as sorologias para as doenças infecciosas. As mais frequentes, sífilis através do VDRL, o HIV a gente também sempre pede, inclusive o projeto Nascer em diversas maternidades preconiza a solicitação do exame de anti-HIV até na admissão à maternidade, mas é por bom senso, um exame recente de aproximadamente 3 meses, não se faz necessário a repetição do mesmo. Então, além do HIV, além da sífilis, eu solicito também as sorologias para toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, muitas vezes para herpes, eu pego muitas gestantes com diagnóstico de herpes, HTLV, também se faz, eu acho interessante, porque inclusive se der alguma coisa alterada, né, um exame der positivo, pode ser contraindicado a gestação, em geral é contraindicada a gestação, a não ser em casos excepcionais. E as sorologias para hepatite B e hepatite C. Em geral, a gente pede os anticorpos anti-HBS, o HBsAg, que é o antígeno, sem contar que a gente também pede o anti-HCV para a hepatite C. Uma particularidade aqui no nosso Nordeste brasileiro foi a epidemia de Zika congênita, os diversos casos de microcefalia que até hoje carecem de explicações razoáveis. De qualquer forma, a solicitação de sorologia para dengue, zika e chikungunya, eu também tenho pedido por estar nessa região e até para facilitar com que esses casos ainda sejam investigados. A grande verdade é que, graças a Deus, a gente não tem tido mais casos de zika congênita, mas a gente aqui, por ser uma área de risco, eu pelo menos solicito, mesmo sabendo que não é preconizado por nenhum guideline, digamos assim, oficial como rotina. Mas como eu estou na região de alto risco, pego os clientes de alto risco, tudo isso que a gente está falando é de ginecologia, na verdade, de obstetrícia personalizada, não é obstetrícia pública, então é uma obstetrícia de consultório, eu, em geral, tenho pedido essas sorologias. No final da gravidez também se pede um exame de cultura de secreção cérvico-vaginal, que é para avaliar principalmente a presença do estreptococo beta-hemolítico do grupo B, porque essa bactéria ela está relacionada com alguns efeitos nocivos, alguns efeitos prejudiciais ao recém-nascido, dentre os principais, a enterocolite necrotizante e a hemorragia intracraniana. Bom, eu também peço demais para toda gestante, antes e nos 3 trimestres de gravidez, a função tiroidiana. Peço também os anticorpos tiroidianos, até porque um guideline recente da Associação Americana de Tireoide recomenda a administração de levotiroxina se por acaso o TSH der alterado e o anticorpo antitiriperoxidase for positivo. Eu tenho uma atenção especial a essa glândula que simplesmente comanda o metabolismo do nosso corpo todo. E na gravidez esse metabolismo ele está alterado. Problemas na tireoide representam um risco aumentado de parto prematuro, de defeitos congênitos e também até causas de abortamentos. Então eu peço tanto a função tireoidiana como os anticorpos antitireoidianos. Como eu tenho formação em nutrologia, né, eu não posso deixar de solicitar alguns nutrientes, principalmente os exames que estão relacionados à metilação do DNA. Então, em geral, eu sempre peço nos 3 trimestres
ácido fólico, vitamina B12, a homocisteína e avalio esses exames, bem como a vitamina D. No começo eu também peço o PTH, o paratormônio, como peço também a homocisteína, selênio, zinco e magnésio. Mas, em geral, eu considero fundamental o ácido fólico, a vitamina B12, a vitamina D e a homocisteína, em particular por acompanhar muitos casos de gestantes com polimorfismo do MTHFR, a metileno tetraidrofolato redutase, que é a enzima responsável pelo metabolismo do ácido fólico. Eu avalio o estresse tanto na conversa com a gestante, como também através da dosagem do cortisol sérico. Eu em geral, não peço cortisol salivar por um simples motivo. Vai ficar mais difícil você avaliar e já é tanto trabalho que a gestante tem na realização desses exames que eu acho que o cortisol sérico associado com a clínica já nos orienta a tomar uma decisão mais adequada em relação ao gerenciamento do estresse dessa gestante. Mas é possível também a solicitação do cortisol salivar. Enfim, em relação aos exames laboratoriais, eu acabei falando basicamente da minha rotina de uma maneira superficial. Enfatizo que, mais uma vez, é a minha rotina. Cada profissional vai ter a sua rotina. Por exemplo, eu agora acabei de esquecer de que o metabolismo do ferro, para mim, também é fundamental. Então, eu peço ferro também e ferritina e reponho também de acordo com esses resultados. Muitas vezes eu peço também da saturação de transferrina e a gente vai acompanhando. E depois de ter todo esse cuidado, eu percebi que minhas gestantes, elas foram reduzindo o risco obstétrico e também a menor ocorrência de defeitos nutricionais. Então, essa é a minha rotina, respeito a rotina de qualquer colega e compartilho isso como uma forma mais sincera de poder abrir o jogo para vocês de como é que eu faço, tá bom? Mas nada vai substituir a consulta presencial, a experiência do seu obstetra que está fazendo o seu pré-natal. Confie nele, confie na rotina dele. Também existem diversos exames que podem não estar solicitados aqui. Por exemplo, o exame de trombofilia genética. Eu não peço de rotina, mas em alguns casos se faz necessário. Essa pincelada dos exames que eu falei foi, na verdade, só para ter noção do básico do que eu peço. Os detalhes realmente só através de uma aula mais específica sobre cada tema. Enfim, essa é a minha rotina. Peço os exames antes da gravidez, pelo planejamento. Essa consulta é fundamental para traçar a nutrição e a suplementação personalizada. E peço nos 3 trimestres de gravidez. No início da gestação, com 24 semanas de gestação, e na 33ª semana de gestação. Saliento que nem todos os exames eu peço nesses 3 trimestres, mas eu confesso que grande parte deles é solicitado nos 3 trimestres de gestação. Espero que tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, pode escrever aqui embaixo nesse canal. Curta, compartilhe e em breve nós estaremos elaborando mais um vídeo com informações de qualidade para você que é gestante, tentante e certamente vai conseguir realizar o seu sonho da maternidade e do seu bebê saudável tão desejado. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.